Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, aproveitando que você está em pé, abra a Bíblia Sagrada no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, e apenas o verso 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e verso 29. Enquanto você acha, não posso deixar ou expressar minha palavra de gratidão a Deus por este dia, por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Trago o abraço do nosso pastor presidente, pastor Gilmar Linhares, da Assembleia de Deus de Ilhota, ao pastor Zilmar, aqui de Camboriú, pastor Adriano, vice-presidente, pastor Sérgio Travasso, nosso pastor ali em Blumenau, foi o pastor que me deu a primeira congregação na época, ainda voluntário, né? Que bom ver o servo do Senhor aqui. Presbítero Celso, cunhado, que foi a ponte estar aqui. Já fui na caseira, tomei café, então já estou pronto já para pregar. Deus abençoe a todos os obreiros que aqui estão, esta igreja maravilhosa. Deus está nesse lugar. Deus tem uma palavra meu ao teu coração nesta noite. Deus tem uma palavra meu ao teu coração nesta noite. Atos 27, verso 9, verso 29. Atos 27, verso 29 diz assim: E temendo irem dar em alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras. Repita para gravar: 4 âncoras. Mais uma vez, desejando que viesse o dia. Toma o teu assento, por gentileza. Meus queridos irmãos, quando pensamos e fomos convidados a estar aqui com os irmãos, fomos buscar uma palavra do Senhor. A Bíblia é recheada de textos, de mensagens, mas cada culto, cada oportunidade, Deus quer falar conosco. O que Deus falou na quinta-feira passada, falou de uma forma especial e hoje é de outra forma, quinta-feira que vem é outra forma, e assim continua a obra do Senhor. E Deus assentou ao meu coração esse texto sagrado. Se você observá-lo, você vai pensar que é um texto para um culto de missão. Mas eu quero, na exégese desse texto, ministrar e aplicar ao nosso coração o que Deus ministrou ao meu coração nesta tarde. Debaixo de um tema: como experimentarei a providência divina. Sabemos que no texto que foi escolhido para esse propósito da noite da vitória, se você observar, quando Abraão chega naquele momento que foi lido o tema da campanha escolhido, claro, com oração, direção de Deus, ele passou por um processo, ele passou por um caminho, para eu chegar ao ponto de experimentar ou participar da providência de Deus. Existe um caminho para percorrer, existe um caminho para andar. Se eu abrir o texto, como abrimos hoje em Atos 27, vamos ver o grande apóstolo Paulo. Ele sai para mais um propósito, mais um compromisso na sua trajetória, no seu ministério. E quando ele começa a preparar o momento para ir para esta viagem, para esse compromisso, o Espírito Santo de Deus coloca ao seu coração, advertindo, porque Deus, irmão, tudo que acontece em nossa vida, Deus, Ele tem o controle, Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu o domínio, Ele não perdeu o comando. E nós que temos o Espírito Santo de Deus, Ele nos alerta, Ele nos avisa, Ele nos orienta, antes disto acontecer. Quando Paulo coloca ao seu coração, para poder prosseguir a mais um propósito, a mais um objetivo, o Espírito Santo fala com Paulo, dizendo: Paulo, essa viagem não será igual às outras, esta será diferente, vai trazer transtorno, vai trazer provação, vai trazer alguns prejuízos, aleluia, mas eu estarei contigo no meio desse propósito, eu estarei contigo no meio desse objetivo. Quando Paulo sai, e a Bíblia nos vai dizer que levanta-se uma grande tempestade, uma grande fúria de vento, uma grande tempestade no alto do mar.
E Paulo, no texto que nós lemos, eu quero me isolar nele e me expressar diante dele. E quando chega no verso 29 do capítulo 27, Paulo, olhando a grande fúria da tempestade, podemos e observamos no tempos atuais. Eu comentei ontem na congregação onde somos pastor setorial ali em Ilhota. Eu comentei ainda ontem no culto de doutrina. Nunca se viu tantas tempestades em lugares isolados, tromba de água em lugar isolado. Se chama tempestade atmosférica, mas existe tempestade de enfermidade, existe tempestade conjugal, existe tempestade financeira. E no meio dessa tempestade, nós como cristãos, precisamos ter no nosso barco, no mar da vida, o barco somos nós temos que ter alguns utensílios para poder atravessar essa tempestade. O barco, ele é composto por alguns objetos, para no meio da tempestade, ele possa suportar a tempestade. O barco possui a hélice, alguns barcos maiores têm até 4 hélices. A hélice, ela é primordial. Se quebrar uma pá desta hélice, o barco vai perder o seu objetivo, o seu propósito, a força no meio da tempestade. O barco tem o leme. O leme é essencial no meio da tempestade. Para quando vem a fúria da água, o leme vai direcionar o barco para a direita ou para a esquerda. Se romper um pedaço desse leme, o barco vai perder a direção e vai começar a rodar e não vai ter direção. Então é essencial o leme estar perfeito. Mas não adianta só ter, aleluia, a hélice perfeita. Não adianta somente ter o leme perfeito, mas o barco tem que ter o que Paulo tinha. Quando ele viu a grande tempestade, ele lançou na água 4 âncoras. A âncora, nós moramos perto de Itajaí, nossa cidade vizinha de Ilhota. Se você for ali no porto de Itajaí, você vai ver os grandes navios. Na ponta do navio, na frente do navio, existe a âncoras, que está ali hasteada, hoje com cabo, hoje de aço, mas no início era pedras, rochas, depois foi fazendo mais aprimoramento e foi melhorando. Mas no meio da tempestade, esta âncora, no boné, no chapéu do marinheiro, tem um símbolo do marinheiro, que é a âncora. A âncora é essencial no meio da tempestade. A âncora é primordial no meio da tempestade, porque por maior que seja o vento, por maior que seja a tempestade, o barco pode estar sendo arrastado, a hélice não tem mais força, o leme não tem mais direção, mas se tiver a âncora, vai ser um objeto primordial no meio da tempestade. Por isso que quando Paulo está na viagem, antes de experimentar a providência de Deus, antes de experimentar a ação de Deus, ele vê que a tempestade estava ficando furiosa e o barco estava sendo arrastado pela tempestade. Ele diz: então faz o seguinte, lança na água 4 âncoras. A âncora, quando é lançado de uma embarcação, ela é lançada no fundo da água, ela atravessa a profundeza da água e vai até fundo do mar. Pode ter entulho, pode ter lama, pode ter o que for, mas a âncora vai atravessar a profundeza da água. E quanto mais o vento vai empurrando a embarcação, quanto mais a onda vai empurrando a embarcação, mais a âncora vai firmando, mais a água vai empurrando, mais a âncora vai firmando. Porque a âncora é primordial, porque maior que seja a tempestade, mais a âncora vai firmar, mais a âncora vai segurar. Pode até tentar, não tem mais força no leme, não tem mais força, aleluia, na hélice, mas a âncora vai firmar e o barco não vai ser arrastado. Aleluia. Eu e você, nós precisamos na nossa embarcação, no dia que nós vivemos hoje, temos a âncora, porque no meio da tempestade que alguns estão atravessando, ela vai ser o refúgio, ela vai ser a ajuda, ela vai ser o socorro, ela vai te ajudar, por pior que seja a tempestade. E esta âncora, nesta noite, se chama Jesus, que vai te ajudar, que vai te dar força, e não é qualquer tempestade que vai conseguir te derrotar. Você vai entender por que eu falei nas 4 âncoras. Para você experimentar a providência divina, precisa ter na sua embarcação, chamado vida. Aleluia. Passamos agora uma pandemia, onde fechamos a igreja, pastor Adriano, onde muitos puderam conversar apenas só pelo celular, e outros ficaram isolados apenas pela internet. No meio da tempestade chamada enfermidade, precisa ter na tua embarcação pelo menos uma dessas 4 âncoras, que vai te ajudar a você atravessar. Quantos que já não passaram, aleluia, uma tempestade, aleluia, chamado, aleluia, conjugal ou familiar. Você
atravessou, porque no seu barco você tinha âncora, que te ajudou a você vencer. E eu fui ousado, coloquei um nome nessas 4 âncoras, para poder atravessar a tempestade, e experimentar o que Deus tem para a nossa vida. A primeira âncora se chama propósito. Atos 20 e verso 24, mas em nada tem em minha vida por mais preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. A primeira âncora, repita comigo, a primeira âncora: propósito. Olha para o teu irmão, tem que ter propósito. Propósito. Já conversou alguém que não tem propósito de vida? Já conversou alguém que não tem objetivo de vida? Já conversou? Você não sabe para onde que ele cair, para onde que ele vai. O que você está fazendo aqui? Não sei. Eu não sei o que estou fazendo aqui. E, meu irmão, propósito. No meio da tempestade, você vai entender que Deus tem para o nosso coração nesta noite. Não importa o tamanho da prova, não importa o tamanho da tempestade, mas se você tem um propósito, você vai cantando: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar, ser Cristo comigo. Você está entendendo? Tem que ter a âncora do propósito. Aleluia. Eu lembro, pastor Sérgio Travasso, quando os meus 3 anos de idade, aleluia, eu contei, os irmãos de Ilhota conhecem a minha história. Aos 3 anos de idade, eu perdi o meu líder, eu perdi o meu pai, assassinado no lado da igreja Assembleia de Deus em Ilhota, onde eu estou ali. Deus é tão bom, que Deus nos leva a Blumenau, nos coloca no ministério e traz aonde nós nascemos, para nos honrar e nos exaltar. Papai em 1993 é assassinado brutalmente, de uma forma auxiliar da igreja, no lado da Assembleia de Deus, ali na congregação de Laranjeiras e Ilhota. Eu lembro que quando papai morreu, eu fui no culto de quarta-feira. Quantos creem que Deus fala no culto de doutrina ainda, meu irmão? Deus fala. Eu fui no culto de quarta-feira, e quando cheguei no culto de quarta-feira, Deus usa um pastor na época, dirigente da congregação, diz assim: Cláudio Jacó, Deus manda te dizer, se fores fiel à minha palavra, te levantarei, te usarei, separarei para o meu ministério. Não te preocupe, te darei esposa, te darei casa, família, e cuidarei de ti. Meu irmão, já sou até avô, não tem cara, mas já sou avô. Sabe o que é isso? É propósito. Venha o que vier, mas mantenha um propósito. Não importa a tempestade, tenha a âncora do propósito. Pode dizer: mas não acredito, não aceito, eu não vejo. Não interessa. Quem te chamou foi Deus, quem te separou foi Deus, quem te levantou foi Deus, quem te nomeou foi Deus. Quem Ele é? Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Emanuel, Ele é a raiz de Jessé, Ele é a pedra angular, Ele é a rosa de Sarão. Quem Ele é? É onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele levanta, Ele abate, Ele exalta, Ele derruba. Ele é Deus. Quem manda é Ele, quem dirige é Ele, quem faz é Ele. Mas mantenha a âncora do propósito no teu barco. 5 meses, pastor Travasso. A minha esposa é enferma, está aqui comigo na igreja. 5 meses, Blumenau, Ilhota, Itajaí, médico, especialista, e ninguém entendia nada, mas dizia: tu tens um propósito, não importa a tempestade que está passando, mas permaneça no propósito. Quantos tem um propósito na sua vida, meu irmão? Permaneça no propósito. Vou tentar concluir. Segundo ponto, segunda âncora, que eu coloquei o nome. Segunda âncora, repita comigo: âncora da palavra. Manter-se firme, sabendo que somos filhos de Deus, estamos livres do castigo através de Cristo. Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Segunda coisa,
Segunda âncora, que não pode faltar no meio da tempestade, para você experimentar a providência divina, é a âncora da palavra. Se a palavra diz que tu vai vencer, tu vai vencer. Se a palavra diz assim, não te apavores, não te assombre, não te assuste, porque eu, o Senhor, te sustento a destra da minha justiça. Se a palavra diz, confia no Senhor, aleluia, e Ele vai fazer por você, permaneça firme. Se a palavra diz para você, que você pode ir lá no fundo da água, Deus está com você. Pode no meio do fogo, não vai te queimar, Deus está com você. Permaneça no propósito e na palavra, que a palavra vai te fazer vencer, que a palavra vai te fazer vencer. Permaneça na palavra. Hoje, meus queridos irmãos, eu sou pastor de igreja, estou 5 anos e meio só no mesmo setor. E ali eu tenho que falar para os irmãos, meus irmãos, cuidado, o que você veja, o que você assiste, o que você se alimenta, porque tem alimento que não enriquece, tem alimento que não fortalece, tem alimento que não traz fortaleza para o crente, porque tem alimento que traz doença, enfermidade e prejuízo para você. Fica na palavra, a palavra regenera, a palavra transforma, a palavra restaura, a palavra restitui, a palavra fortifica, a palavra muda, a palavra santifica, a palavra muda o cristão e o ser humano, é a palavra do Senhor. Segunda âncora, a âncora da palavra. Terceira âncora, repita comigo, a âncora da oração. Quer ver se você gravou? Primeira âncora. Segunda âncora. Terceira âncora da oração. A oração é essencial. No meio da tempestade, no meio da luta, se Abraão não entende, irmão, porque a oração, ela tem 2 dimensões. A dimensão primeira do entendimento. Tiago diz na sua epístola 5 e verso 15, está dizendo assim: está alguém aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Se está alguém doente, chama o presbítero da igreja, e com um som de óleo unge, e ela vai curar. É a oração de entendimento. Mas existe a oração, meu pastor, que é a oração, aleluia, de Espírito. Romanos 8, 26. E o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Decaia manduia saia amarrar. O Espírito Santo, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que quer dizer? Quando você não tem mais entendimento para orar, a luta é grande, a prova é grande, a dificuldade é grande, a tempestade é grande, você não tem mais força para orar. Aí vem o Espírito Santo, que vê tudo, contempla tudo, entende tudo, cuida de tudo, acompanha em tudo, aleluia, e observa tudo. Ele diz para você: lembra das profecias, lembra das promessas, lembra o quanto eu tenho usado. Ele diz assim: ei, você não tem força, dobra o joelho para orar, e não sai palavra, só sai gemido. Você só dobra o joelho e você não sai dizendo nada. Senhor, ai Senhor, tem misericórdia de mim. Você recebe na oração 1 hora, 2 horas, 3 horas, de repente desce sobre você a pomba do Espírito Santo. Ele diz: filho, levanta, te encoraja, teu descanso não é aqui, aleluia, a tua derrota não é aqui. Lembra de Mardoqueu no pior momento do povo judeu, Esther já sendo a rainha no lado do rei Assuero. Mardoqueu vê o decreto do povo contra o povo judeu, decretado para matar todo o povo judeu, através de alguém endemoniado chamado Amã. E quando ele vê o decreto que destruiu o povo judeu, Mardoqueu vai para o princípio, volta para o original. A Bíblia diz que 3 dias e 3 noites Esther e Mardoqueu combinam para orar. A oração muda decreto, a oração muda a sentença da medicina, a oração muda a assinatura judicial. A oração, ela quebra o diálogo entre o homem e Deus, entre a justiça e Deus, entre o natural e Deus. A oração é teu poder de mudar a história. Mardoqueu e todo o povo judeu experimentou
dentro do reinado da persa, ação de Deus, porque a última palavra ainda quem dá é Ele, a última voz ainda quem dá é Ele. Pode estar lá no leito do hospital, com a parede de oxigênio, mas ainda, se Deus ainda não te chamou, meu irmão, ainda existe uma esperança. Pode estar já assinado a sentença, mas se Deus ainda não assinou, ainda existe esperança, ainda existe esperança. Oração, a âncora da oração não pode faltar, aleluia, não pode faltar. E eu vou, aleluia, na próxima âncora, para chegar no tempo determinado que foi me incumbido, e entregar a responsabilidade de quem está na liderança. A âncora, quarta âncora, repita comigo, a âncora do louvor. Grava, a âncora do louvor. No meio da tempestade, Paulo lança as âncoras para experimentar o que Deus tinha para com ele. E quando Paulo lança as âncoras, aleluia, ele sabe de uma coisa? Lembra se fosse hoje, lembra dos cultos de domingo à noite? Lembra dos cultos de ceia no sábado à noite? Lembra, sabe de uma coisa? Vamos fazer o seguinte, chama, se fosse hoje, somos os presbíteros que aí estão, chama os pastores auxiliares que aí estão, alguém arruma vinho, alguém arruma pão, porque irmão, no meio da tempestade, aleluia, você tem que adorar e louvar ao Senhor. Quantas vezes a irmã está passando uma prova e ninguém te entende, ninguém consegue compreender. Você está lavando a louça, você está, aleluia, limpando a casa, a prova é tão grande, não tem mais palavra, mas de repente você vai lá na televisão, liga o YouTube e coloca um louvor de adoração ao Senhor, e aquele louvor vai falando ao teu coração, e você cria esperança onde não tem, porque o louvor, ele mexe, o louvor, ele muda, o louvor, ele auxilia. Paulo pega todos que ali estavam naquela embarcação, as 276 pessoas, e diz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um culto de ação em graça, vamos participar da ceia hoje, porque aleluia, quem conhece o Deus que serve, quem conhece o Deus que segue, quem conhece o Deus que aceitou, não importa qual é a tempestade, mas ele sabe que de uma hora para outra, de um momento para outro, ele vai mudar a história, ele vai mudar o cativeiro. Eu lembro que quando o papai morreu, de madrugada, pastor Adriano, o Espírito de Deus me visitou pela primeira vez. Eu já trabalhando na fábrica de cimento, carregando caminhão de 360 sacos de cimento, mas eu não tinha força para levantar para orar de madrugada. Eu lembro que o Espírito Santo me visitou naquela madrugada e disse, Cláudio Jacó, lembra que um dia tu sentasse no colo do teu papai, e o teu papai disse assim para você, para a família que ali estavam, teus irmãos, esse será o pastor da família, esse será o pastor da família. Pastor Travasso, ele determinou a bênção sobre mim. Olha eu aqui adorando a Deus nesta noite, olha eu aqui participando de uma convenção, aleluia, olha eu pastoreando igreja, olha eu aqui adorando ao Senhor. Deus, ele é fiel, meu irmão, quem te prometeu é fiel, quem te prometeu é fiel. Fica de pé, por favor, eu quero cumprir o horário. Âncora do propósito, âncora da palavra, âncora da oração e a âncora do louvor. Paulo ajunta os irmãos que ali estão, prepara um culto de ceia, e a Bíblia vai nos dizer que ele começa a partir o pão e participar da ceia junto com os irmãos que ali estavam. Nada determinava, não tinha como ver o que seria, aleluia, ao amanhã. Mas o importante, que no meio da tempestade, ele adorou e louvou ao Senhor. Quantas das vezes você não tem palavra, já perguntou, Deus, por que isso? Deus, porque eu estou passando isso? Deus, porque eu estou atravessando isso? Alguns olham assim, dizendo, Senhor, aonde eu errei? Aonde eu pequei? Quem foi que pecou? Foi meu pai? Foi minha mãe? Não, meu irmão, Deus não dá prova para quem não possa suportar. E eu vou mais além ainda, aleluia. Essa tua prova, essa tempestade que você está passando, Deus só está te dando estrutura.
base. Eu vou repetir. Esta prova que você está passando não é para te derrotar. Deus está te dando estrutura. Sabe qual foi os maiores milagres na Bíblia Sagrada? Foi no deserto. Sabe qual foi a maior ação de Deus? Foi no meio da prova. A prova não é para te matar, a prova é para te dar estrutura, porque Deus tem para você é muito grande. Deus não entrega qualquer coisa para o seu filho sem ter estrutura, sem ter experiência, sem ter maturidade. Olha aqui para mim, suporta a prova, que passando essa prova, tem uma porta aberta que você vai entrar, tem uma porta aberta que você vai passar. Aproveita, aleluia, esse momento de prova, porque quando você passar, você tiver estrutura suficiente. Olha aqui para mim, eu prometo que eu estou encerrando. Lembra de Pedro? Jesus fica na praia. Depois da multiplicação de pães, diz para os discípulos: vão discípulos, lá eu encontro vocês. Jesus fica na praia e manda os discípulos ir para a banda do mar, para o outro lado do mar. De repente, no alto da madrugada, começa uma grande tempestade. Ele disse assim: sabe uma coisa? Vamos morrer. Acabou para nós. Mas de repente, eles olham por cima da água, vê uma sombra. Se fosse hoje, uns crentes tem lá na ilhota, que não, lá na ilhota, uns crentes meio corajosos, que qualquer luta, ai meu Deus, ai Jesus, eu vou morrer, agora não suporto mais. Pedro dá uma olhadinha assim, e quando ele veja, os discípulos olham por cima da água, vem alguém andando. Aleluia, Jesus não vem por baixo, Jesus não vem na hora atrasada, Jesus vem na hora certa. Quando Jesus vem andando por cima das águas, Pedrão, meu irmão, quem conhece Jesus pode estar na prova, mas sabe que quando ele está chegando é porque alguma coisa vai acontecer diferente. Pedro olhou assim, todos desesperados, e disseram: que é aquilo? Jesus viu a situação dele e disse: não temas, sou eu. Pedro criou coragem, porque quando está terminando a prova, você cria coragem. Pedro criou coragem e disse: Senhor, se é tu, permita que eu vá até ti. Bora, desce, vem. Pedro desce por cima das águas. E o pior, que no meio da tempestade, meu Deus, você não pode olhar nem para cá e não olhar nem para lá, porque qualquer coisa pode te desmotivar, qualquer coisa pode tirar você do propósito, qualquer coisa pode fazer você desistir. Pedro está andando por cima das águas, irmão, olha aqui o milagre, Pedro andando por cima das águas. De repente ele olha a circunstância, e quando ele olha as circunstâncias, ele começa a sentir a sua perna descendo pelo mar. Ele diz: mestre, ajuda, porque eu estou perecendo. Irmão, é Bíblia, olha aqui para mim. A Bíblia vai dizer, pastor, que Jesus estende a mão. E se Jesus estendeu a mão, é sinal que estava perto. Eu vou falar. Eu já encerro, mas Deus está me impulsionando a falar, eu vou falar. O pior você já passou. O pior você já atravessou. Você passou críticas, você passou contenda, você passou pedradas, você passou dificuldade, meu irmão. Agora que a vitória está chegando, você vai desistir? Você já passou, mas essa eu não aguento. Aguente mais um pouquinho, o que há de vir virá e não tardará, diz o Senhor para você nesta noite. Olha aqui para mim, eu estou encerrando, já deu horário, mas permita um minutinho só. Pedro está enquanto o mestre. Jesus dá a mão para Pedro. Abraça Pedro. Vem cá, me ajuda. E a Bíblia vai dizer que a tempestade não parou e o vento não cessou. Jesus abraça Pedro e traz Pedro para cima da embarcação. Você não está sozinho nessa tempestade, Jesus está com você. Você não está sozinho nessa tempestade, Jesus está com você. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chega com Pedro em cima do barco, a Bíblia vai nos dizer que a tempestade cessou, o vento cessou e a prova se acabou. Eu encerro agora. O pior você já atravessou. Está vindo a providência divina para a tua casa, para o teu lar e para a tua família. Você que me veja pela internet, Deus manda te dizer: o pior você já atravessou. Está chegando a experiência de Deus para a tua casa. Não desista agora, não abandone agora. Está chegando a ação de Deus para a tua casa e tu verás o que Deus vai fazer. Assim te diz o Senhor.
Aleluia. Quantos creem que a palavra falou ao teu coração? Se você deseja sair do teu lugar, por gentileza, vem até diante do altar. Aleluia. Eu vou orar. Aleluia. Enquanto você chega aqui, aleluia, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Jesus abraça Pedro e volta para cima da embarcação. Você não está sozinho. Jesus está com você. Enquanto você chega aqui, a minha nora deve estar me assistindo, a minha nora, aleluia, como finalzinho do ano passado, levei ela na clínica, chegou lá, aleluia, apareceu um exame, diagnosticada por um módulo. Eu vim de casa, da clínica para casa com a minha nora, e ela começou a chorar no carro. Eu disse: filha, a última palavra quem dá é Deus. Confia, mas o médico disse que eu tenho um módulo. Aleluia. Tu vai ver quando vir o resultado que você não vai ser nada. Pastor Travasso, passou 60 dias, veio o resultado que não era nada. A tempestade vai até tentar fazer você desistir, mas não desista. O pior você já passou, o pior você já atravessou. Feche os teus olhos, por gentileza. Coloca a tua mão direita no coração. E eu vou ministrar sobre você nesta noite a bênção do Senhor sobre a tua casa. Pai celestial, a tua palavra foi ministrada nesta noite. Da mesma forma que ministrasse ao meu coração, Senhor, eu sei que eu deixei a minha cidade, eu deixei o meu setor de trabalho, Senhor, e vim aqui porque Tu tinha um propósito nesta noite. Eu oro por este homem, eu oro por esta mulher, eu oro por esse jovem, Senhor, Deus, que está talvez atravessando, Senhor, uma tempestade conjugal, talvez uma tempestade financeira, talvez uma tempestade na família, Senhor, mas Tu és Deus, que vai dar, aleluia, força, propósito, através da Sua palavra, Senhor, para ela vencer, para Ele vencer. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu ministro sobre Teus filhos, Senhor, o milagre. Eu ministro sobre Teus filhos, Senhor, visão do céu, Senhor, para eles verem e experimentar o que Tens para o Teu filho. Pai, que eu oro, eu Te peço, no nome de Jesus, Senhor, dê força para esse homem, dê visão para esta mulher, dê, aleluia, visão dos céus para essa pessoa, para que possa entender o Teu propósito, Pai, que eu Te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vira para quem está ao teu lado, diga assim para ele: o pior você já atravessou. Fala, o pior você já atravessou.